Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, estamos dando início a mais um programa do livro O Consolador, um programa de estudo, um programa de reflexão sobre a obra de parceria de Chico Xavier na psicografia e a autoria do Espírito Emmanuel. E, então, como fazemos todas as vezes, né, aquela preparação que na leitura de um livro espírita, nós temos uma pequena diferença, ou uma grande diferença, né, de quando vamos estudar qualquer livro, embora seria até interessante, né, todas as vezes que fôssemos ler qualquer literatura, pedir ajuda dos bons espíritos para que nos intua, que nos oriente no melhor aproveitamento daquilo que estamos estudando. Então, sempre contando com a ajuda da espiritualidade maior em todas as nossas tarefas desse mundo material que nós vivemos, né? Podemos sempre contar com a espiritualidade superior, sempre fazendo aquele bom pedido, aquele pedido para aqueles bem intencionados, aqueles verdadeiramente nossos amigos. Então, para dar início a mais esse estudo, vou iniciar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santo é o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, por nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Então, nós só recapitulando, né? Estamos na segunda parte do livro, né? A primeira é sobre ciência, a segunda parte, filosofia. Dentro de filosofia, nós estamos, eu nem sei falar se é uma subparte, mas em cultura. E dentro de cultura, o item intelectualismo, né? Então, hoje nós estamos na questão 215. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, quer dizer, a pergunta 215, fazer a leitura dela, Maria Antônia vai responder, e depois fazer as suas considerações, eu volto para arrematar, e assim vamos na tarefa do dia. Então, questão 215. Os chamados
homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos? Então, essa é a pergunta do grupo espírito lá de Pedro Leopoldo, né? Aí, mano, aquilo que convencionastes apelidar sorte representa uma situação natural no mapa de serviços do espírito reencarnado, sem que haja necessidade de admitirdes a intervenção do plano invisível na execução das experiências pessoais. A sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que a recebe, no que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhes foi conferido. Então, com você, Maria Antônia, as primeiras considerações sobre a questão 215. Interessante, porque já na questão, o termo, né, homem de sorte, já é colocado entre aspas, né? E daí ele pergunta, né, o grupo pergunta se essas pessoas chamadas de homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos. E da mesma forma, Emmanuel responde, eu achei interessante ele usar assim, aquilo que convencionastes, primeiro convencionastes, apelidar, né? A gente dá um apelido, a gente, não é um nome, né? Mas de fato é um apelido que ele chama de, aqui ele chama apelidar sorte, representa uma situação natural no mapa dos serviços do espírito. O que ele quis dizer com isso? Que nós chamamos de sorte, nós achamos que as pessoas têm sorte quando elas têm determinadas situações privilegiadas, quando elas atingem objetivos que, do ponto de vista delas, são grandiosos e quase que impossíveis, então chamam de sorte. E ele diz isso, ele nos diz que situações específicas dessa natureza, elas já estão inseridas no mapa da vida encarnatória de todas as pessoas e todos os espíritos que se encarnam. Então, daí ele fala que é uma. No entanto, faz parte natural de um processo aquele que conquista aquilo que tanto deseja, acaba obtendo aquilo que tanto deseja, mas obtém não porque isto é um privilégio, porque ele é uma pessoa de sorte. Obtém porque ele estava no programa de vida dele, viver aquela experiência, né? Daí ele lembra que a sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que a recebe. De fato, quando que nós chamamos que é sorte? Quando a gente consegue algo que para nós seria muito difícil, né? Então, a gente, quando obtém aquilo, eu não vou aqui falar nem de sorte, porque ganha na loteria. Coisas pequenas que a gente consegue. Um aluno que quer entrar numa faculdade, uma pessoa que consegue conquistar algo na sua vida material, ou algo que ela não esperava, né? Até do ponto de vista de caráter de atitude, de moralidade mesmo, é que nós atribuímos sempre as coisas materiais, mas existem tantos fatos que nos ocorrem que, entre aspas, chamaríamos que sorte, né? Às vezes uma pessoa ia viajar e não viajou e aconteceu um acidente com aquele ônibus e ela não estava lá no ônibus que ela deveria tomar. Ela fala, que sorte que eu não fui. Quantos acidentes aéreos recentemente pudemos falar sobre mortes coletivas? Que ocorrem fenômenos dessa natureza e nós chamamos de morte. E nós sabemos que situações como essas, de certo modo, já estão previstas na existência encarnatória. Ela não é quadradinha, determinada, extremamente fechada. Mas aquela experiência que o indivíduo não passou,
fazia parte da sua vida de não ter que passar por aquela experiência trágica. Ou aquilo que a pessoa conquistou e que ela obteve também representa uma responsabilidade muito grande para aquela pessoa. Então, se ela obtém algo que ela desejava tanto e, de repente, ela não tiver a responsabilidade de fazer um bom uso, de fazer um bom aproveitamento daquilo, ela está desperdiçando sua oportunidade de aprendizagem que aquele contexto vai lhe oferecer. Então, é responsabilidade em qualquer situação. O fato de uma pessoa ter se salvado de um acidente aéreo, de uma situação trágica que ela poderia ter passado, às vezes atravessar uma rua, acaba de atravessar e acontece um acidente que, se por uma fração de segundo, ela poderia ser pega. E ela fala, meu Deus, que sorte que eu tive, não é? A gente diz assim, mas é que isso não estava no planejamento daquela pessoa, e ela realmente foi intuída a um passo mais rápido e conseguiu escapar. Só que essas experiências, ela deve nos valer a pena como um processo de aprendizagem, e não só como um processo que passou, como passo todos os outros dias da nossa vida, e sim refletir sobre a bênção da oportunidade que nós tivemos com essa experiência, né? Porque, como ele diz aqui, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. Era isso. Espero ter sido clara, mas eu passo para você, Doni, também fazer seu comentário e esclarecer outros pontos que eu não fiz. Maria Antônia, foi para mim assim uma leitura que trouxe uma surpresa, né? A forma que foi colocada a sorte, para mim foi um aprendizado. Realmente, quando eu li, eu fiquei, poxa vida, né? A gente tem concepções na vida da gente que a gente forma não sei como, e aí, de repente, né, no caso de Emmanuel, né, e Chico, né, no livro O Consolador, coloca algo que é do dia a dia, de algo que a gente acredita, né? A gente não acredita, vamos falar, temos nos nossos conceitos, e aí ele coloca dessa forma. Então, eu não teria o que, né, ampliar do que você falou, né? Só assim, como se fosse um resumo, né? Ele fala, sorte, não há ela não nos vem necessariamente por influência dos espíritos, né? Ah, bom, isso mesmo. Ela pode Já ser uma pegou. prova, né? E se a temos, podemos usá-la para uma forma de crescimento pessoal, né? E sempre o nosso crescimento pessoal tem que refletir em um bem também para os outros, né? E assim, essa sorte, né? Como ele deu isso aí, é um apelido disso, ela pode também ter assim um ganho para nós, né, nessa nossa vida aí passageira, né, em cada uma das reencarnações, e ela também, como diversas outras coisas que nos vêm, né, viver na riqueza, na pobreza, né, ter uma facilidade aqui, uma dificuldade lá, a sorte é uma dessas possibilidades, né, e que ela possa nos servir para o nosso melhoramento e isso tenha reflexo para nosso próximo, para a sociedade, para os demais, e assim ela tem o real e verdadeiro valor, né? É basicamente isso que eu, né, resumindo o que eu entendi. Então, Então, podemos ir podemos para ir para a a próxima questão? 16. Vamos. O amor próprio, o brio, caráter, a honra são atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade. Como proceder em tal caso quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos? Aí a resposta de Emmanuel diz o seguinte: o círculo social exige semelhantes atitudes de personalidade
e, contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta das suas convenções, quando o amor próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ter traços de aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstrações de egoísmo, de vaidade e orgulho, quais se manifestam comumente na terra. Quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho, porquanto o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Para você comentar, Doni. Ok. Muito interessante, né? Vamos Quando lá? colocamos, é uma coisa que é comum, né? Não são palavras de hoje, né? Do dia a dia, serem usadas, né? Sobre honra, brio, tal. É mais, né? Vamos falar do nosso tempo para trás, né? Quando nós ouvíamos, né? Que tal pessoa era assim, que era de honra, que tinha o brio, tudo, né? Era algo assim que a gente olhava para a pessoa, uma pessoa respeitável, né? E aí eu coloquei aqui no dicionário, né? E a primeira pergunta que ele fala, né? O amor próprio, o brio, o caráter, a honra, né? Mas isso é interessante, porque brio já é honra, já é dignidade, já é valor, já é amor próprio, tá? E a pessoa que tem o brio, quer dizer, tudo isso, né? Essa honra, tudo como é que ele se comporta, né? Olha que interessante. É a qualidade de quem se comporta com intrepidez diante de riscos e adversidades, coragem, destemor e ousadia. Ele enfrenta diversas situações difíceis sem se intimidar, né? Mas aqui, na pergunta, né? Já na pergunta ele coloca aquilo que vai ser a resposta, né? E quando isso contraria, né, as questões evangélicas, quer dizer, quais são as questões evangélicas, né? Aquilo que Jesus nos trouxe como um guia, né? Seguimos ou não, mas ele, como um grande mestre, veio para nós alunos e falou assim: olha, se proceder, vocês estão aprendendo ainda. Eu estou te ensinando qual é o procedimento, né? Para que a gente. Então, a questão evangélica são os ensinamentos que Jesus nos deixou. Aí, ele logo de começo falou: o círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade, porque nós estamos no item personalidade, tá? Então, da questão. Agora, como é que nós vamos entendê-las, né? Então, as palavras, essas qualidades, ele coloca aqui. Olha o contraponto legal que Emmanuel faz. Ele fala assim: amor próprio, brio, caráter, honra, né? Devem ser traços de um aperfeiçoamento espiritual, como foi lido lá na questão do dicionário, né? Tá lá, vamos voltar lá, né? É a qualidade de quem se comporta com intrepidez diante de risco, adversidades, coragem, destemor, enfrenta diversas situações. O sem se intimidar, pessoal, é a confiança de quem tem, sabe, né, que tem ao seu lado toda a ajuda, né, dos bons espíritos, aquele que está guardado e ele tem essa coragem, né? E aí ele faz, qual é o contraponto que ele faz aqui? Então ele diz assim: amor próprio, brio, o caráter, a honra não deve se traduzir em egoísmo,
vaidade, orgulho, que é como uma, né? Normalmente, essas pessoas que a gente tem como honradas, como os de brio, né? E como ele fala comumente, porque é realmente ainda o nosso comportamento comum, né? Só isso. Né? Vivemos num planeta de expiações e provas. Os dois grandes males ainda do nosso comportamento a serem superados: orgulho e egoísmo. Então, o que nos parece, né, esse amor próprio, esse brio, esse caráter, a honra, eles estão ainda no campo do orgulho. Né? E ele usa aqui egoísmo, de vaidade e orgulho. Então, se isso for, vamos falar assim, equiparado a isso, ainda não tem valor. Então, ainda. Né? E é algo que a gente tem que cultivar no bom sentido das questões evangélicas. E aí que ele encerra, né, a questão, ele fala assim: quando o homem se cristianizar, né, é o nosso evoluir, é o nosso entendimento, aquilo que nós estamos aprendendo aqui, à custa de dores, sofrimentos, perdas, né? Essa escolinha aqui, ela nos traz muitas situações que, na maior parte das vezes, nós não entendemos bem o que nos acontece, né? Dentro do Espiritismo, nós temos essa explicação. E, se tivermos resignação, se temos paciência, passamos por isso, aprendemos. Por isso eu gosto de falar a palavra ainda. Olha, mas tal personalidade provocou uma grande guerra, um grande morticínio no mundo, tal, tal. Era um homem de brio, um homem de honra, ele não voltou atrás, ele foi determinado naquilo que ele tinha a fazer. É uma honra, é um brio, né? Um amor próprio que não construiu naquele momento. Mas todos nós estamos aqui nesse caminho de aprendizado. Então, ainda não, né? Todos nós vamos chegar no lar. E aí ele termina aqui que há aquele momento nosso de evolução, de entendimento, em que essas qualidades elas se fundem às boas qualidades que nós devemos ter, né? E ele termina, eu gosto de ler sempre o final, porque o final dos textos, né, de Emmanuel são tentar ficar traduzindo, esclarecendo mais ainda, é impossível, né? Ele fala assim: porquanto o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Então, aquilo que construímos em nós, melhoramos em nós, mas tem que ter reflexo no todo, né? No todo, né? Nossos semelhantes, na natureza, no todo, as nossas atitudes. Então, é assim que eu entendi, Maria Antônia, e passo aí para você para as considerações finais da questão 216. Então, Doni, assim como você se surpreendeu com a questão da sorte, eu me surpreendi com essa resposta. Com essas com a pergunta e com a resposta de Emmanuel, né? Porque na minha cabeça, a questão do caráter, da honradez, né? Até mesmo do brio, é algo que eu acho que, na minha cabeça, tinha que ser isso mesmo. Quer dizer, porque quando a gente fala que uma pessoa tem um bom caráter, que ela é uma pessoa honrada, é o que se espera que se tenha num cidadão, né, numa sociedade. Por isso que ele fala que o círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade do indivíduo. Que a gente, eu entendi tudo que ele quis mostrar para a gente, que enquanto a gente vê isso desprovido do evangelho, nós vamos seguir sempre o caráter humano que enxerga as coisas só com o olhar do egoísmo, do orgulho, né? Porque ele diz aqui, porque quando ele coloca de ser traços de aperfeiçoamento, que deveriam ser traços de aperfeiçoamento espiritual, né?
e nunca demonstrações de egoísmo, da vaidade e do orgulho. Então, dependendo do contexto em que se é colocado esses termos, ele realmente é plausível que haja isso, que isso seja componente da personalidade humana. Eu vejo assim, porque quando você fala de um homem honrado, um homem que tem um bom caráter, que tem um caráter, mas um bom caráter, né? Você já deduz que é uma pessoa honesta, uma pessoa boa, não é? Mas também tem a outra versão que você até deu o exemplo, não é? Que é quando a pessoa ela é considerada tudo isso, mas ela utiliza dessas qualidades. Não é que ela utiliza, ela tem essas qualidades, mas ela tem isso frente a comportamentos completamente opostos. Que, por exemplo, aquele que promove guerra, que promove divisão social, né? E aí, como é que fica isso? Mas daí o Emmanuel ele deixa muito claro que quando o homem se cristianizar, né, que foi o último parágrafo, compreendendo essas posições morais, o seu verdadeiro prisma, então, desprovido do orgulho, do egoísmo, daí essas questões não haverão colisão com o Evangelho, porque elas farão parte do processo espiritual do homem que alcançará as propostas do Evangelho de Jesus, como você colocou há pouco. Mas eu também me surpreendi, dessa vez sou eu que me surpreendi com essa questão. Era essa, era esse comentário que eu queria, não sei se eu estou colocando de uma forma correta, já que você leu aí no dicionário, né? Na verdade, eu tinha uma outra compreensão, no sentido de honra, no sentido aí do caráter, principalmente o caráter, né? O brio. Você queria comentar alguma coisa? Como você já falou, a gente não esperava outra coisa, né? Quer dizer, honra, brio, amor próprio, como algo bom e acabou, não tinha um Isso. viés, né? E aí ele é colocado dessa forma. E a gente, levando para aquela época, 1940, né? Então, eu fiquei assim também, né? Que não teria outra versão, mas ele fala comumente, né? Quer dizer, espera aí, né? Não é bem assim, né? Mas nós podemos ir, então, para 217, né? Sim, isso. Tá. Eu vou fazer a leitura da questão 217 e a Maria Antônia vai fazer as primeiras considerações, tá? É uma resposta até curta, né? E com ela finaliza a parte que é chamada de personalidade, tá? Qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? A maneira mais simples é a de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica, em consciência própria, procedendo para com outrem na mesma conduta de retidão que deseja a ação alheia para consigo próprio. Então, Maria Antônia. Essa resposta, ela é bem clara, ele deixa bem claro, né? Quer dizer, o que fazer para a gente não cair nessas tentações, corrigir, né, de incorrer em erros nas nossas condutas, né? É justamente nós recorrermos à nossa autoavaliação. Porque às vezes a gente fala assim, vamos buscar uma avaliação da nossa consciência. Mas às vezes não estamos tão amadurecidos ainda, às vezes ainda estamos muito pouco evoluídos para entender para ter condições e bagagem de, pela nossa própria consciência, ter essa avaliação. Mas aí ele dá um outro item. De fato, o tribunal de autocrítica, a gente fazer essa autoavaliação é importante.
Mas qual é o referencial que vai nos colocar realmente, vai nos mostrar onde é que estamos certos ou errados naquilo que nós estamos avaliando? É a gente não desejar para o outro, ou a gente ter um comportamento para com o outro do jeito que a gente gostaria que tivesse conosco. E é o que ele fala aqui, né? Conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio. Eu vejo que a resposta é curta, é objetiva, e aí ela me fez lembrar lá da última pergunta, acho que do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho, ó, ele propõe, né, de como nós podemos nos manter vigilantes para nos melhorarmos a cada dia. E a autotransformação se faz pela autoavaliação. E ele fala justamente isso, é fazer como eu fazia quando aí estava à noite, eu fazia as minhas reflexões, se aquilo que eu fiz não prejudiquei alguém, não trouxe dificuldades para as pessoas que eu não gostaria de ter para mim. Então, era isso que eu teria para contribuir no comentário. Você pode completar, Doni? É, ele pergunta, né, sobre essa vigilância pessoal para não ter queda em tentações, né? Tentações. Quando ele fala tentações, são tentações que vão provocar de algum tipo de mal para nós e para os outros, né? Então, levando em conta como, boas tentações, né? Essas tentações seriam ruins, né, para as pessoas, né, para nós e para os demais. E aí, a Maria Antônia falou algo que realmente é bem complicado para a gente falar em consciência própria, né? Porque qual é ainda a nossa consciência? O que é que nós temos já de gabarito, de conhecimento, para ter uma boa avaliação? Até eu dei uma procurada aqui no dicionário, adoro dicionário, hein? Aí ele fala assim: trata-se do conhecimento reflexivo, né? Então, interno, né? Das coisas e da atividade mental que só é acessível ao próprio sujeito. Por isso, de fora, não se pode conhecer os detalhes do consciente. Então, é uma análise nossa, é o que nós temos e as nossas ferramentas. Nós, espíritas, podemos pedir ajuda nesse momento, né? Nessa reflexão, nessa tal consciência que aí já não vai ser tão própria, né? Quer dizer, olha, né? Me ajuda aí, me intua, me oriente nisso, seria uma boa medida, né? Mas aí ele fala desse tribunal de autocrítica que dá na mesma, né? Conforme conforme o que somos, né? Porque nós estamos no item aqui personalidade, como é que vai ser essa autocrítica, né? Vai ser boa, vai ser ruim. Tem quem exagere dos dois lados, né? Se moendo ou se exaltando, né? Então é bem complicado isso. Mas é aquela questão que ele traz abaixo, que é, né, exatamente o equilíbrio e a forma melhor da gente poder fazer isso, né? Vou ler. Procedendo para com outrem na mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio, né? Então, essa é a régua, né, que se passa para que possamos, e mesmo assim, né, Maria Antônia, eu acredito que não ela ainda não é perfeita, não vai ser, né, por muito tempo ainda, mas como fala, o instrumento, o mecanismo onde a gente pode se apegar. Esse é o nosso aprendizado, né? A gente faz de acordo com aquilo que temos. E vai ter consequências. E tendo consequências, aprendemos. E assim vai, melhoramos, experimentamos. E aí esse nosso tribunal interno aí, de autocrítica, de consciência própria, ele vai se apurando, melhorando, né? Até tem uma frase que
não é minha, pessoal, é a desculpa, não tem o nome do palestrante, a gente ouve tantas lives, isso, aquilo, que acaba não guardando o nome. E aí tem, né, aquela frase de Cristo, né, fazer aos outros aquilo que desejarias que se fosse feito para ti, né? E aqui e agora, beleza, né? Isso é igualzinho está aqui agora. Isso ele fala assim, né, fazer aos outros aquilo que eu fiz por vocês. Aí Jesus falou. Aí muda, né? A régua sobe numa altura que a gente nem sabe onde ela está, né? É Então, verdade. eu sei que parece bastante confuso. Hoje mesmo, com os pais na evangelização, né, foi falado isso. Poxa vida, né, a gente fica tão perdido nas questões, para onde vamos, como que é, né? Esse desde que o homem teve o meu primeiro pensamento, isso aconteceu, né? As dúvidas, o futuro tão incerto, a gente lê, a gente aprende, mas não tem aquilo absorvido em nós mesmos de aquela certeza, né? Então, a gente vai trilhando realmente esses caminhos que a gente não sabe bem onde vai chegar. Aí, né, fé, confiança e tudo mais que a gente vai adquirindo vai mudando. Nós já notamos que mudou. Eu, pelo menos, noto que muita coisa mudou né, desses receios da vida, né? E aí, no caso, né, a vigilância pessoal, ótimo, é uma, né, orar e vigiar. E até outro palestrante outro dia, Maria, falou assim: orai um olho fechado e vigiai o outro aberto, né? Ou até melhor, vigiai e orai, porque nós estamos mais para errar do que, né, para então um olho aberto e outro fechado. E esses aprendizados, né, que parece tão simples, mas nos melhorando essa autocrítica nossa, essa consciência própria. E ela, com certeza, melhorou muito, né, ao longo da nossa existência, né? Desde que recebemos o dom da vida, desde que passamos tantas vezes por essa escola e por outras, né? Então, o que eu tinha a Olha, dizer, Maria Antônia, é isso. Opa, eu pois queria não. aproveitar a esse comentário que você falou da autocrítica, que me fez, assim, vir à tona uma dúvida ou uma questão que é muito comentada na área de psicologia, né? Inclusive, das pessoas fazerem psicoterapia por elas serem muito autocríticas. Então, a gente precisa também, e às vezes eu fico preocupada conosco, né? Que principalmente quando nós nos propomos a falar em público, nós estamos aqui, por exemplo, na rádio, né, fazendo essas exposições, às vezes estamos palestrando, e aí nós, às vezes, tomamos umas réguas muito duras, com muita cobrança, e existem pessoas que elas são extremamente obsessivas com a autocrítica, ao ponto de muitas vezes adoecer por isso, né? Então eu vejo que é interessante quando você, nessa tranquilidade, você comenta com muita naturalidade o fato de nós estarmos aqui progredindo, né? E entendendo que nem tudo nós estamos ainda prontos, que nem tudo nós amadurecemos. Às vezes são experiências que nós estamos tendo, e na nossa encarnação é a primeira ou segunda, terceira experiência que nós estamos vivendo ali, e se nós pegarmos muito pesado conosco mesmo, nessa questão da autocrítica, nós também seremos extremamente rígidos para com os outros. Então, eu vejo que a gente precisa ter muita clareza
porque a proposta da doutrina espírita é sempre que a gente procure a nossa transformação, nossa autotransformação. Mas isto também tem que ser feito com amorosidade, porque se a gente não souber fazer isso com amorosidade e compreensão, nós também tomaremos por medida essa medida nossa de autocobrança, de autoexigência, de tudo muito elevado em relação a gente, nós também faremos isso em relação aos outros. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, até porque eu não sei se nós vamos para o item 2.4, iluminação, ou se a gente vai encerrar aqui, porque já estamos com quase 40 minutos aí de programa, né? Estamos com 38, 39 minutos. Mas é algo que me ocorreu agora lendo essa pergunta. É interessante que esse é o meu entendimento. Naquele momento do início da doutrina espírita, fervilhava o positivismo, o conhecimento da ciência, e as pessoas se apegando fortemente a essa questão. Então, veja como a gente se apega a algo, né? Nós precisamos de um rumo, de um caminho, isso é normal para nós, né? Então, alguns vão se apegar à questão religiosa, a uma fé assim, no que a gente chama de fé cega, né? Dentro de diversas religiões, doutrinas, outros vão se apegar a conceitos da ciência, conceitos materialistas. Tenho amigos que têm toda a vida dele permeada numa lógica que a gente sabe que aquela lógica e aquele conhecimento, ele também não vai perdurar por muito tempo, né? Porque já tem claro que muitas coisas que a ciência provou, ela já consertou, ela já desaprovou e aprovou. Então, se a gente se apega também a isso, não quer dizer que a gente está bem no nosso rumo, né? Então, não vamos, como fala, são aquelas pontos radicais do lá e do outro lado. De um lado, uma fé cega, Deus, tal, tal, lá, e do outro lado, o lado todo material. A proposta espírita traz essa junção de razão, né, com a moral, com o crescimento espiritual. Aliás, né, como estudamos aqui no início, o espiritual como origem de tudo. O conhecimento da ciência, a da filosofia, né? Ele é a origem de tudo. Tudo foi criado para o crescimento espiritual e não ao contrário. Aí você fala assim, não, mas é isso que nós estamos nos apegando. Eu falo nós, porque eu, a Maria Antônia, e quem está aí do lado, provavelmente, né, está na doutrina espírita e também escolheu esse caminho. Nós somos os mais certos do mundo? Eu acredito que não. Nós escolhemos esse caminho, né, pela nossa personalidade. O que é personalidade? Padrões característicos de pensar, sentir e agir. Então, dentro desses padrões que montamos em todo o nosso conhecimento, que para nós espíritas não é só dessa vida, né? De quando entramos lá no grupo, eu sou do tempo do grupo, tá? Né? Agora é primeiro grau, segundo grau, tal. Fizemos faculdade, fizemos isso e aquilo, formamos e todo o relacionamento e tudo mais nos construiu. Nós não estamos falando só isso, nós estamos falando de milhares de anos. Nós estamos falando de nós como homens primitivos, medievais, né? Pessoas violentas, pessoas sacrificando e sendo sacrificadas dos dois lados da história ao longo de tudo aquilo que a gente estuda de história, e não só aqui, né, nesse planeta, onde for necessário, onde foi necessário o nosso aprimoramento, né? E aí você fala, nossa, isso é toda a verdade? Não, isso é o que nós nos apegamos como nosso caminho. Eu acredito que é.
né? E eu acredito que vocês também, mas não podemos olhar as outras pessoas que não têm a mesma base, né? Como ele fala assim aqui, né? Os mesmos padrões de pensar, como eles estão errados. Tanta pessoa inteligente tem no mundo, né? Muito mais inteligente que nós e não são espíritas. Aí no fim, falando, mas e daí? Não, o que importa, né, é o que nós fazemos de bem para nós e para os outros. A denominação que vai ter, tanto faz. Mas todos procuram ter um caminho que lhe dá o conforto, né? Eu estava contando lá no grupo hoje, né? Eu tinha que nós estamos em Piracicaba, uma cidade do interior, tá? São Paulo está a 160 quilômetros, meu voo era de madrugada, e eu acertei, eu olhei pela internet e vi um estacionamento próximo, que é mais barato, tá? É uma questão de economizar. Aí eu olhei a trajetória, olhei tudo para quê? Para eu ficar seguro, né? Aí é mais ou menos assim, a gente constrói as nossas coisas para a gente ficar mais seguro. A gente lê, a gente estuda, e na medida que a gente anda mais um pouquinho, o que está lá na frente está escuro ainda. Aí a gente, né, mais e mais se dedica, tal, e as coisas vão para nós aclareando. Esse é o caminho que nós escolhemos do Espiritismo, quer dizer, a conviver com a comunicação dos bons espíritos como nossos guias, né? Agora, fazendo bem, para nós e para os outros. Então, essa é. Ah, eu sou espírita, eu sei o Pentateuco, né? Os 5 livros de cor, salteado, todas as questões, páginas tal, mas eu estou vivendo aqui, como ele falou aqui, vamos lá? Amor próprio, brio, caráter e honra, mas não no sentido bom, né? Que na verdade é egoísta, vaidoso e orgulhoso, né? E aí? Então, pessoal, realmente nós temos aí, né, um caminho que a gente siga como a orientada, com morosidade, conosco, principalmente, que erramos muito. E se a gente achar que vai, de repente, Shazam, ter um conhecimento e isso tudo mudar, todo dia, quando olhamos para trás, vimos algo que fizemos de errado. Mas isso para se sacrificar? Não. É para aprender. Se não aprendeu, não serviu para nada aquilo, né? Vai acontecer outra vez. É, não é? Vai. Já passamos da hora aqui. A Maria Antônia quer falar mais alguma coisa, Maria Antônia? Não, a única Então, coisa que eu penso que acho que nisso tudo a gente tem que procurar sempre fazer o bem. O bem é a nossa régua, né? Porque quem é faz o verdadeiro. bem está sempre no caminho do bem, é o melhor para todos nós, né? Isso Não mesmo. tenho mais nada não, Tony. Então, pessoal, nós estamos encerrando mais esse programa. No caso, é uma gravação, tá? Que vai ao ar na terça-feira. E aí embaixo, né, está passando qual foi hoje, né, o que foi estudado hoje, até as questões, os contatos, e para que todos, quem tiver o desejo, participar, manda uma pergunta, uma consideração, uma crítica, fiquem à vontade, tudo será muito bem recebido. E nós vamos fazer, então, o encerramento de mais esse programa, não voltamos mais, né, no ar, para despedir, estamos nos despedindo agora, e a Maria Antônia vai fazer a prece final desse programa de hoje. Então, uma boa noite a todos, ou bom dia, né? Então, vamos fazer a prece do encerramento para que possamos dizer ao Senhor bom Deus o quanto nós agradecemos por esses momentos de reflexão, por esses momentos de despertamento da nossa consciência, da nossa alma. Obrigada, Senhor, por nos dar todas as condições, a inteligência, a leitura, ter nos dado a capacidade da razão
e permitir que os bons amigos espirituais, como Emmanuel, trouxessem para nós essas informações, a fim de que pudéssemos caminhar buscando o nosso aprimoramento. Assim, Senhor, nós vos agradecemos e pedimos que ampare a todos os nossos irmãos que estão conosco nos ouvindo, seus familiares, que as bênçãos se derramem em seus lares e que se derrame também em nossos lares, em todos os lares daqueles que passam por momentos difíceis e de provações, com doenças, enfim, Senhor. Rogamos pela paz no mundo, pela paz nos corações de cada um aqui na terra. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.